lá vamos trabalhar a parte de fenômenos químicos e físicos. Importante esse conteúdo para determinar o que é reação química e o que não é. O que nós não podemos realmente memorizar é que físico é reversível e químico é irreversível. Muitas vezes isso pode causar alguma confusão e nós vamos ver por que isso pode causar uma confusão. Quer ver? Fenômenos físicos envolvem sempre separação de misturas e envolvem sempre mudanças de estados físicos. Na aula 1, nós trabalhamos a parte de mudanças de estados físicos, como evaporação, condensação, sublimação. Todas aquelas mudanças de estados físicos são, no caso, fenômenos físicos. Por quê? Porque a substância não modifica a sua essência, a sua unidade molecular continua a mesma. O que mudou foi o estado de agregação entre uma unidade e outra. No caso das separações de mistura, aqui, por exemplo, eu botei uma filtração e aqui uma destilação fracionada. A separação de misturas, ela é na realidade tu diferenciar, você separar uma molécula da outra. Você separando uma molécula da outra, você não está mudando a molécula no caso. Ela simplesmente só foi separada uma da outra, ok? No caso da separação de misturas, aqui é uma mistura heterogênea, e na destilação fracionada para misturas homogêneas. Mas no caso, sempre que envolver mudança de estado físico e separação de misturas, você sempre vai ter o quê? Vai ter fenômeno físico. Fechou? Uma confusão, por exemplo, papel picado, é físico ou químico? Se você pensar em termos de reversibilidade, papel picado pode parecer um processo irreversível, mas você não teve mudança na molécula da celulose. Papel picado é um fenômeno físico, mesmo não conseguindo colocar e colar os papéis de novo. Perfeito? Então cuidado aí. Outra ideia. Nos fenômenos físicos, reparem o seguinte. Olha as unidades moleculares aqui. Tem as unidades, eu fiz o aquecimento e reparem que, na realidade, eu não mudei as unidades moleculares. Eu só descolei uma da outra ou moldei uma molécula com a outra. Nesse caso, a molécula anterior permanece sendo a mesma depois do fenômeno. O que nós temos aqui? Uma matéria bruta, marteladas, por exemplo, modificando a forma do material. A simples modificação da forma acaba sendo um fenômeno físico também. Você não mudou a molécula para que eu tenha modificado a forma do objeto. Como é que eu vou identificar isso numa linguagem um pouquinho mais trabalhada? Ponto de fusão, ponto de ebulição e massa. Por exemplo, eu tenho 200 gramas de alumínio. O ponto de fusão, 660, ponto de ebulição, 2.450. Isso antes do fenômeno. Após o fenômeno, reparem que a massa é a mesma, a fusão e a ebulição são as mesmas após o fenômeno. Ou seja, a ideia de fenômeno físico é se antes e depois nós temos a mesma densidade, o mesmo ponto de fusão, o mesmo ponto de ebulição, trata-se da mesma substância. Eu não modifiquei a substância antes nem depois do fenômeno ter ocorrido, ok? Agora no fenômeno químico, são palavras-chave que eu coloquei aqui para você acabar fugindo de algumas armadilhas de uma questão de Enem, vestibular, por exemplo. Sempre que falar, por exemplo, combustão, queima, oxidação, ferrugem, cozinhar, essas palavras indicam sempre reações químicas, ok? Combustão do papel, a queima do carvão, a oxidação dos metais, a ferrugem, que é, na verdade, a oxidação dos metais, no caso, e o cozimento, o cozinhar dos alimentos. Exemplo, carne cozida, ovo cozido, todo alimento que tu processar dessa forma, tu está realizando um fenômeno químico, ok? Bom, vamos ver dentro dos fenômenos químicos. Ferro mais enxofre formando sulfeto de ferro. Reparem aquilo que eu falei antes, quanto à densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. No físico, isso não muda. No químico, muda. Repara só, o ferro tem um ponto de fusão de 1535, o enxofre 119, mas a união desses dois elementos formou uma nova substância com uma fusão diferente dos dois anteriores. Ou seja, eu tive uma reação química. Resumindo, o antes é diferente do depois. Ok? Bom, dentro dessa análise aqui de fenômeno químico e físico, é importante analisar que eu tinha, por exemplo, ferro, que reage com enxofre e forma uma nova substância. Perfeito? Bom, o fenômeno químico também pode ser trabalhado no sentido contrário. Na reação anterior, eu uni duas substâncias em uma só. Uma reação química também pode acontecer aqui, ó.
uma substância, no caso a água, se decompondo em outras substâncias, no caso o hidrogênio gasoso e o oxigênio gasoso. No slide anterior, cuida só, unimos as substâncias, somamos as duas numa terceira substância. Nessa situação, após descarga elétrica, corrente elétrica, a molécula da água se decompôs. Ela acabou formando novas substâncias, no caso o hidrogênio e o oxigênio. Então, o fenômeno químico ele pode ser tanto adicionar quanto desmontar, montar ou desmontar a molécula, não importa. O que importa é que o antes seja diferente do depois, ok? E como é que a gente analisa que o antes seja diferente do depois? Pela fórmula, pela análise da fórmula e pela análise do ponto de fusão e de ebulição também, ok? Aqui, por exemplo, duas figuras para a gente fechar a ideia de fenômeno químico. A oxidação dos metais, a formação de ferrugem, no caso da oxidação dos metais, e o alimento cozido. Um ovo cozido, por exemplo, a clara do ovo antes do processo químico, ela é bem translúcida, ela é incolor. Após o aquecimento, essas moléculas se quebram. Isso se chama desnaturação da proteína. E quando elas se quebram, elas mudam de incolor para a coloração branca. Isso determina que ocorreu uma mudança na molécula, portanto. Tá ok? Bom, vimos aqui as transformações físicas e químicas. Lembrando, fenômeno físico envolve mudança de estado físico e envolve separação de misturas, o físico. O químico envolve sempre reações químicas. Tá ok? Obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.